Olá, bom dia, tudo bem? Bom, para quem não me conhece, eu sou Portuga Tavares, estou vice-presidente do Galaxy Clube do Brasil, participo do Galaxy Clube do Brasil desde a fundação, onde eu fui convidado para fazer parte da fundação. Quase sempre estive na diretoria, por 5 anos eu estive presidente da instituição, mas eu sempre tive ligado a carro antigo. Eu acho que dos meus 46 anos de vida, facilmente 42 deles estão pautados em carros antigos. Estou aqui hoje com a jaqueta do Maverick Clube de Curitiba, porque acabei pegando essa jaqueta no acaso e hoje aqui em São Paulo está frio. Aliás, estou em São Paulo e peço desculpas porque Henrique Tillman me fez um convite maravilhoso, que eu fiquei muito honrado, e até o final de semana estava tudo certo de eu estar em Juiz de Fora, mas ocorreu um problema. Eu já tinha um problema, uma questão de trabalho, onde eu já tinha conseguido resolver para estar presente. Eu ia pegar o meu Landau 81 e ir até Juiz de Fora rodando, mas surgiu um imprevisto de cunho familiar. E por isso eu peço desculpas de eu não estar presente, mas eu não poderia deixar os participantes do evento, os organizadores do evento e o Tillman que me fez esse convite e outros amigos que eu gosto muito, o Cezinha, o Camilo, um monte de gente aí de Juiz de Fora na mão. Então não é a mesma coisa de estar presencial, mas espero de coração que vocês aceitem, porque eu estou fazendo esse vídeo com bastante carinho. O tema da palestra é a renovação no antigomobilismo. Bom, como é que nasceu essa ideia deste tema, a renovação no antigomobilismo? Isso daí aconteceu porque eu estava em São Roque, uma cidade do interior de São Paulo, onde tem um museu chamado Green Car, e lá o Songa fez um discurso numa homenagem que teve lá, de um evento, e o Songa comentou que ele, como dono de um evento, que a FIVA, Federação Internacional de Veículos Antigos, fez uma premiação do cunho cultural que o evento dele tem, ele passou a ter como obrigação dele, como uma das metas dele de vida, de que incentivar as crianças a sair da frente da tela do celular e começar a gostar de carro antigo. E aí ele fazia um convite a todos os pais, de que ele estava fazendo o esforço dele, e de que todos poderiam fazer esse esforço. E eu concordei com o Songa e fiquei pensando o que é a renovação no antigomobilismo. Mas antes de chegar nos jovens de hoje, nos carros que os jovens de hoje gostam e no pensamento do que eu entendo que é o pensamento dos jovens de hoje e como a gente pode fazer o jovem de hoje a ser o presente e futuro breve do nosso movimento antigomobilista, eu gostaria de antes me colocar como parte de um personagem dessa palestra. O Landau 81, que eu iria até Juiz de Fora, eu comprei ele em 1996, novembro de 96, no primeiro domingo de novembro de 1996. Então estamos falando aí de 28, caminhando para 29 anos, se eu não estiver errado nas contas, mas se eu estiver errado nas contas, por favor, me perdoem que eu sou de humanas, exatas não é minha área. Mas vamos lá. Quando eu comprei o Landau, eu comecei a gostar de carro antigo, de uma memória aos 4 anos de idade, quando eu vi este Landau 81. E não é um igual, este Landau 81. Então depois, anos mais tarde, aos 16 anos, eu realizo o sonho, e só foi possível porque em 96 esses carros não valiam absolutamente nada. Quem comprasse um carro desses era um louco. E eu, na minha cabeça, falei, não, mas eu gosto de carro antigo. Só que o que eu não sabia e fui descobrir depois, quando eu comecei a querer me envolver com o movimento de carro antigo, é que ali em 96, 97, 98, 99, 2000 e pouquinho, aquele carro não era exatamente tido como um veículo de coleção. Era muito mais para um carro velho do que para um carro antigo. Embora muita gente faça, não, Landau é o melhor carro que o Brasil já fez, Landau é muito confortável, Landau é muito bacana. Ao mesmo tempo fala, mas não vale nada, isso tem de monte, carro igual ao seu, assim, azul marinho e tal, tem aos montes, e realmente
Tem até hoje os montes, tem vários. Por quê? Porque aquela geração onde eu, moleque de 16 anos, 17 anos, desculpa, estava metendo, era uma galera que tinha ali seus 45 para 50 anos. Né? Alguns até mais do que isso. E o foco daquele cara que tinha 45, 50 anos eram os veículos de quando ele tinha 18 anos, né? Então eram os veículos de quando ele tinha 18 anos. Então eles queriam saber de carro dos anos 60, começo dos anos 70, carro dos anos 50, era coqueluche, era o que pegava, né? Aquilo era o que todo mundo queria. E se pegar uma geração um pouco mais antiga, né? Um pouco mais velha, era o carro pré-guerra. Não, o carro antigo é o carro feito antes da guerra, não depois da guerra. Então, eram os carros dos anos 10, 20, 30 e 40. Hoje, o que a gente tem no movimento antigomobilista? Infelizmente, o tempo passa, as pessoas vão ficando velhinhas, Papai do Céu vai chamando as pessoas. Hoje a gente tem carros pré-guerra, monetariamente, não valendo o que já valeram antes, porque as pessoas que gostam disso estão partindo. Os carros dos anos 60 também já, né, a gente já começa a ver uma leve queda nisso. Mas se a gente parar a pensar, os carros dos anos 90 estão em alta. Por quê? Porque os carros nacionais dos anos 90 vieram aí meio que a reboque da supervalorização do Gol GTI, mas são os carros que a galera de 45, 50 anos está comprando. O cara já fez a vida, já formou família, já constituiu um patrimônio, agora ele quer realizar o sonho. Ou ele aos 18 anos teve o carro e quer reviver essa lembrança, ou aos 18 anos ele não pôde ter o carro e agora ele quer realizar um sonho que ele não pôde realizar antes. E naqueles tempos eu estava vendo isso, eu estava com meus 18 anos gostando de uma coisa que não era o que minha galera da minha idade gostava. Não tínhamos a internet, as redes sociais para se encontrar, então você era meio que uma ovelha negra, até descobrir outra ovelha negra, até descobrir outra ovelha negra e formar um rebanho e descobrir que ninguém ali é ovelha negra, todo mundo ali só tem um gosto peculiar, que é o carro antigo, né? Naqueles tempos pré-redes sociais era assim, a gente se encontrava na rua, a gente se encontrava nos lugares, ficava sabendo de um encontro e ia até lá. Mas bem, quando eu chegava nos meios dos carros antigos, eu era só um garoto gostando de um carro sem valor e que as pessoas, num primeiro momento, acabam por falar, é só um moleque com um carro velho. Até que você começa a se engajar, a entrar no meio, a mostrar que você foi estudar, que tal freezer era assim, tal coisa era assim, tal motor veio de tal carro, tal tapeçaria é igual do americano, de não sei das quantas. E aí as pessoas começam a te entender como uma pessoa que estuda o carro antigo, que gosta do carro antigo, que aí realmente um antigo mobilista. Bom, vamos lá. E onde chega essa história? Como é que a gente pega essa história e traz para os dias de hoje? Bom, antes de trazer para os dias de hoje, eu tenho que trazer um outro personagem que vai ajudar a contar essa história, que é o Sr. Fábio Steinbrück. Fábio Steinbrück, saudoso Fábio, grande amigo, pessoa que me ajudou demais. Ele é um cara que no começo dos anos 80 começa a dar valor para carro antigo nacional, carro antigo brasileiro. Ele hoje estaria ali na casa dos seus 60, 65, talvez beirando 70 anos, não me lembro a idade do Fábio, mas imagina, no começo dos anos 80, gostar de carro antigo nacional não era normal. E aí ele vai atrás de formar clube de Alfa Romeo, ele vai atrás de formar grupos de apreciadores de carros nacionais, porque ele entende que o carro antigo nacional também existe. Então o Fábio começa a comprar carros antigos nacionais também. Lógico que ele tinha os importados, mas também os carros antigos nacionais. E as pessoas, num primeiro momento,
acham estranho. O que que esse alemãozinho que está comprando carro nacional está chamando isso de coleção? Até descobrirem que, poxa, o legado da família dele permitiria que ele comprasse qualquer carro antigo de qualquer valor. Ele teve essa sorte de estar numa família que monetariamente poderia adquirir carro, mas prioritariamente ele escolheu os nacionais. E isso começa a virar uma chave no pessoal, começa a falar, pô, mas não, tem esse carro aqui nacional que é legal, tem esse carro que é nacional. Mas lembre-se, estamos falando de uma época onde não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha celular, então você tinha que ligar para as pessoas por telefone fixo, dependendo da pessoa, nem telefone fixo ela tinha, usava de recado do vizinho. Você colocava anúncios no jornal para procurar algum carro ou para vender algum carro, ou para formar um clube, que foi o que o Fábio Steinbrück fez. Procura admiradores de carros Alfa Romeo para formar um clube de Alfa Romeo, vamos se encontrar no Autódromo de Interlagos, bababi, bababá. Ele organizou isso tudo. E hoje, ninguém vai dizer aqui que não sabe a importância que é o Alfa Romeo Clube, não é verdade? É importantíssimo. E com isso, o carro antigo nacional começa a ganhar valor. Mas no primeiro momento, qual é o carro antigo nacional que ganha valor? É o dos primórdios. São os carros dos anos 50, depois o carro dos anos 60, até chegar nos anos 70, aí a gente já está falando do começo dos anos 2000 ali, onde os V8 começam a pegar valor. E que era a coisa que eu gostava. Mas é porque carro V8, na maioria das vezes, eram pessoas um pouco mais velhas que eu, que aí sim estavam chegando ali nos seus 30 e poucos anos e sonharam em ter um Charger RT ou um Maverick GT. E aí começam a ir atrás desses carros. Quando vai se rareando o Charger RT, o valor chega nos outros Dodges. Quando vai se rareando o Maverick GT, o valor chega nos outros Mavericks também V8. Nas F100, V8. E por último, quem ganha valor são os Galaxies, que até então estavam servindo, a mecânica deles estavam servindo de doadores para montar réplicas de Cobra, Hot Rods, Street Rod, Custom Car, carro de corrida, para ir para Maverick que não era V8, né? E por que acontece isso? Porque na época em que os carros valiam pouco, na época em que eu comprei meu Landau que ele valia pouco, muitos moleques compraram esses carros, moleques no bom sentido, muitos garotos, muitos jovens, compraram esses carros para transformar esses veículos em carros de tirar racha, de zoeira. Não valia, muitas vezes não valia nem a pena transferir o carro, a documentação do carro às vezes estava enrolada, ou ganhou o carro de graça. Vai lá, usa o carro para tirar racha, para zoar, para dar cavalo de pau, até o carro dar problema, encosta e larga o carro em qualquer lugar. Então os Dodges, como foram fabricados em menor quantidade e eram muito fortes, foram se acabando, acabaram antes. Os Mavericks também foram fabricados em muito menos quantidade do que o Galaxy. As F100 eram carros de trabalho, então naturalmente se acabaram. Os Galaxy sempre foram carros de pessoas que compravam o carro mais caro do país, tinham condições de manter e foram largando os carros quando eles não tinham muito valor. Então o Galaxy sempre ele foi fabricado numa quantidade maior, por quase todos os anos em que eles coexistiram, esses carros, vendeu numa quantidade maior e de pessoas que tinham mais dinheiro, então foram cuidando melhor do carro, raramente foram carros de moleque, e depois as famílias simplesmente abandonaram o carro, e o resultado é que ainda tem muito Galaxy, ainda, graças a Deus, ainda bem. Eu adoro, então por mim, quanto mais melhor. Mas a gente sabe que eles só pegaram o valor quando é isso. Bom, mas e aí? Onde é que entra a renovação no automobilismo? Bom, já chegamos à conclusão aqui de que existe uma faixa das pessoas que começam a investir em carro antigo. Por isso, o carro passa a se valorizar e, naturalmente, por se valorizar, é visto como item de coleção. Ao passo que o carro que ainda não ganhou esse status de carro de coleção, muitas vezes ou ele é visto como um carro velho,
ainda não antigo, ou como um neoclássico, se a pessoa já tiver uma orientação daquilo, puxa, isso é muito legal, esse carro fabricaram poucas unidades, porque é uma versão especial disso, daquilo, ou o carro é muito bem conservado, ou o carro é super legal, porque olha a configuração que saiu aqui, que configuração maluca e tal, não sei o que, diferente. Mas, por vezes, muitas vezes, esses carros só passam a ganhar valor nessa faixa em que as pessoas que sonharam com aquele carro no passado começam a investir naquele carro no presente. Então, como eu disse, a bola da vez está com os carros nacionais dos anos 90. Então, porque hoje o cara está ali na faixa dos 45 a 50 anos, já formou sua família, já formou seu patrimônio e está disposto a realizar seu sonho. Vide que, pré-pandemia, quantos gols a gente não tropeçou, e acho que aí no estado de Minas Gerais mais fácil do que lá em São Paulo. Quantos gols GT, GTS, GTI, a gente olhou pela rua com preços bons. Durante a pandemia eles vão ganhando valor. Em Águas de Lindóia esse ano tinha carro anunciado por 400 mil. Ah, mas será que vendeu? Não sei. Anunciado estava. Se vendeu é outra história. Mas não raros casos que nós acompanhamos aí de oficinas especializadas em Gol GTI, cobrando mais de 100 mil para fazer a restauração. Restauração boa? Não tão boa? É isso, é aquilo? Não sei. Nunca vi um carro desse ser restaurado ao vivo, não posso julgar, só posso dizer que valor tem, seja pelo emocional ou seja pelo monetário. Então é visto hoje como carro antigo, né? Não adianta a gente achar que o valor não tem a ver com o item de coleção. Para a maioria das pessoas tem. Para quem é apaixonado por aquele modelo, independe de valor. Para quem não é apaixonado pelo modelo, depende do valor. Sim. E aí o Gol GTI, na sua alta, acaba trazendo a reboque o XR3 e o Cadete GSI, sobretudo o GSI conversível. Como o GSI fabricou muito menos do que o XR3, obviamente ele tem um preço elevado maior na maioria das vezes do que o XR3. Porque vamos lembrar, carro antigo tem um negócio chamado fator de raridade, que também ajuda com o preço, né, com o valor, com o preço. Que o fator de raridade, o que é? Às vezes o mico de ontem fabricou pouco, é o desejado de hoje. Ou o inalcançável de ontem, porque era extremamente caro, vira o desejável de hoje. Ou o carro que era o da moda daquela época é o que é desejável hoje. Se a gente pegar o conceito internacional de carro antigo, veículo clássico é único e exclusivamente o veículo feito no período pré-Segunda Guerra Mundial e que tenha relevância mundial. Então, quem que a gente está falando de veículos que alcançam essa categoria de clássico? Os carros que fizeram muita história. Ou, sempre tem um ou, também aqueles veículos que têm uma história própria. O que é considerado história própria? Carro foi do rei de não sei aonde, essa carroceria foi feita especialmente para o governo de sei lá quem. Então, esse carro participou da corrida ABC. Por que estamos aqui há 21 minutos e meio, quase 22 minutos, falando de valor de carro, se a palestra é da renovação do automobilismo? Vamos lá. A gente tem que entender que assim como a gente passa para os nossos filhos educação financeira, educação de bons costumes, a educação da escola, a educação da vida, se a gente é apaixonado por carro antigo ou por qualquer outro tipo de coleção, nós podemos oferecer aos nossos filhos a chance deles terem a educação do colecionismo, a educação do automobilismo, a educação do hobby, do passatempo. Em épocas onde as doenças mentais são tão fortes, a depressão é tão forte, o passatempo pode ser um grande substituto do problema da solidão, do problema de não conseguir esquecer as angústias, de ficar remoendo coisas. Talvez o placa preta seja um remédio que substitua a tarja preta.
Mas a gente tem que formar os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos primos para esse mundo, também do carro antigo. A renovação do antigomobilismo é essencial. Por que a renovação do antigomobilismo é essencial? Porque não adianta a gente ficar com aquele discurso de o jovem de hoje não gosta de carro antigo. Na minha época eu fazia 18 anos já batendo na porta da autoescola. Eu pegava de sábado de manhã o carro do meu pai, do meu avô, do meu tio, lavava e saía para dar uma voltinha na quadra com o carro. Mas acontece que a gente estava num mundo sem internet, sem redes sociais, sem aparelho celular, quanto mais smartphone. Na nossa época, e aí eu vou me incluir, seja lá com qual geração for, mas até uma geração ou duas depois de mim, o automóvel era um símbolo de liberdade. O automóvel era um símbolo de você conseguir ir ao bairro ao lado, porque na sua rua, na sua quadra, no seu bairro, todos te conheciam e todos tinham uma ideia de quem você era. Mas se você fosse ao bairro do lado, ninguém mais te conhecia. 2 bairros para frente, ninguém te conhecia. E aí você passeando de carro, via aquela garota que você nunca viu antes, ela também nunca te viu. Vocês começavam a flertar e tal. E você vai ouvindo as histórias de quem teve carro, de quem conseguiu fazer isso. E então dá-se no imaginário popular essa coisa da liberdade. Poder sair à noite. Os ônibus nem em São Paulo eram 24 horas. Aliás, hoje muitas linhas não são 24 horas. Então imagine em outras cidades. Ter a chance de você poder sair à noite com o seu carro, ir para um barzinho, para uma balada, para uma danceteria, para algum lugar. Quem sabe ali descolasse uma pessoa e aí engata um romance. Então era todo um símbolo de liberdade, porque a liberdade, conhecer novas pessoas, formar novos ciclos para o ser humano funciona como a construção da própria vida. Porque pela primeira vez eu não estou me relacionando em termos de amizade, ou de gosto, ou de afinidade com o meu vizinho de muro. Pessoas que só estão conectadas ali porque o pai desse resolveu morar por acaso ou não por acaso na casa ao lado desse outro. Então os 2 vizinhos crianças se conhecem porque os pais escolheram estar ali. Você conhece as pessoas da sua escola porque os seus pais escolheram aquilo ali. A partir do momento que você tinha o carro, era você no volante da sua vida, mais do que no volante do carro. Então, era você tomando a decisão e as rédeas da sua vida. Então por que o jovem de hoje não gosta de carro? O jovem de hoje não precisa de carro para ter liberdade. O jovem de hoje tem um smartphone na mão, esta telinha preta na mão, que pode ser uma perdição ou pode ser um grande alívio, mas ele não precisa mais do carro para conhecer pessoas novas. Existem as redes sociais, existe a internet, existe muita coisa que substitui a necessidade de você fisicamente ir para um ambiente desconhecido. Porque o ambiente desconhecido está na internet. E quantos de nós não ouvimos, precisamos policiar os jovens? Aí com esse negócio do Felca, agora mesmo, quantos de nós não ouviu isso? E aí quantos de nós vai aproveitar essa oportunidade de que existe um mundo novo que é a internet, onde se por um lado ele se conecta com outras pessoas e não tem a necessidade do carro, por outro lado ele pode conhecer outras pessoas, sejam filhos de colecionadores ou não, mas que gostem de carro e quem sabe com isso ele começa a gostar de carro. Então um pouquinho diferente do que o Songa disse lá no Dream Car, talvez não seja exatamente necessário afastar o jovem do celular, mas mostrar que a ferramenta pode ser usada para o carro antigo. Mas por que ele vai pesquisar de carro antigo ou de carro? Bom, aí cabe a cada um de nós, que é uma geração um pouquinho mais velha, cativar a geração mais jovem, levar essa geração mais jovem para curtir. Então vai lavar o carro? Convida, mas vai ter que fazer um negócio gamificado, porque hoje hoje existe a gamificação da vida. O que é a gamificação da vida? Faça isso que eu te dou isso em troca. Então abasteça com o meu tag que eu te dou um cashback, você ganha um dinheiro de troca. Você usa o Waze e avisa no GPS
onde tem acidente, que você ganha mais pontos. Quanto mais comprar aqui na minha plataforma de e-commerce do Mercado Livre, maior a sua pontuação para você ser de um clube e tal, para você conseguir descontos especiais. Você usando o cartãozinho do Pão de Açúcar, você faz parte do clube mais, onde você tem descontos. Você usando, então a vida virou um grande game, a vida virou um grande clube. Então vamos clubificar isso também. Vamos trazer o jovem da seguinte maneira: o que você gostaria de fazer com esse carro? Está aqui o carro. O que você gostaria de fazer com o carro? Qual é o carro que o jovem gosta? Está muito em voga aí com os próximos jovens. Eu acho que depois dos anos 90 quem vem aí com força, porque já está ganhando valor, já tem muitos fãs, é a galera do JDM. Quem está vindo com muita força, muito forte, é o JDM, os carros que são feitos para o mercado japonês. Discordo daqueles que falam, mas JDM é só se tiver o volante do lado direito igual no Japão. Olha, quem inventou a sigla foram os americanos e eles aceitam um carro com o volante do lado esquerdo. Então, não sou eu que vou contra quem inventou. Mas carro japonês é o que você gosta? Particularmente eu não, mas se a próxima geração é o que gosta, por que eu não vou incentivar? Porque a geração anterior à minha não era do Landau que gostava, entendeu? Então o que eu queria naquela época era alguém que me incentivasse a gostar do meu Landau, um carro velho lá em 96. O que eu queria nessa época era isso. Então eu enxergo que é o que o jovem gosta hoje. Gosta de carro japonês. Eu posso não gostar, mas eu respeitando o teu gosto e entendendo que se você gostar de carro, se o meu filho gostar de carro, o meu sobrinho, a minha próxima geração gostar de carro, provavelmente ele vai gostar de carro antigo. E ao gostar de carro antigo, ele vai continuar o nosso hobby, o nosso movimento, a nossa luta. E com isso a gente vai contar o quê? Vamos contar boas histórias, vamos trazer para um bom ciclo de relacionamento. Mas para isso, primeiro ponto que eu enxergo é transformar o carro antigo numa coisa gamificada, num clube, num grupo onde a pessoa ganha sempre. Ela sempre está ganhando. Então, vamos lá. Quer andar? Vamos andar com o carro. Vamos curtir o carro. Vamos fazer o carro. Qual o carro que você gosta? Você gosta de carro japonês? Bom, eu não gosto. Eu gosto de V8. Vamos fazer o seguinte. Então, eu vou atrás de um carro japonês e eu vou te ajudar a cuidar do seu carro japonês enquanto você não tem 18 anos, enquanto você não pode dirigir. A gente vai cuidando junto, você vai pesquisando junto. Mas aproveitando a sua habilidade de internet, você vai ajudar a manter o meu carro lá, o meu V8 dos anos 70, 80, em pleno funcionamento. Porque daí a gente pode ir junto para os encontros. A gente vai poder curtir, você vai poder curtir meu carro, conhecer sobre meu carro, eu vou poder curtir o seu carro, conhecer sobre o seu carro, e a gente vai formando um espírito de união. A gente cava as masmorras ao vício e ergue templo à virtude. A gente começa a fazer um negócio mais próximo do que é justo e perfeito. Então vamos trazer luz a essa galera. A renovação no antigomobilismo é necessária, senão o antigomobilismo pode acabar hoje. Com nós aqui, e não estamos guardando esses carros que terão uma vida muito mais longa do que nós, para que depois corra o risco de ir para a prensa ou ficar guardado em algum armazém enferrujando. Vai ser muito melhor se eles puderem ir até os lugares, rodando até os lugares e levar cultura e conhecimento aos lugares. Eu fico muito triste de não poder ter pego o meu carro e rodando até Juiz de Fora para dar um abraço em todos os meus amigos e fazer essa palestra ao vivo. Mas, por outro lado, entendendo que existem gerações mais jovens e que nos ensinam a transformar um pouquinho da vida real em vida virtual para que essa aproxime as pessoas. Então, se infelizmente eu tive um contratempo familiar e algumas demandas do trabalho que me atrapalharam a estar aí, por outro lado, a tecnologia nos ajuda. Então vamos ajudar o antigomobilismo a ter a renovação. Vamos usar a tecnologia do jovem para pesquisar das coisas velhas que a gente gosta. E vamos incentivar de uma maneira legal, divertida, sei lá se o nome vai ser gamificação ou se o nome vai ser outro, mas vamos incentivar o jovem. E para isso,
Vamos descobrir qual é o carro que o jovem gostaria de ter. Vamos tentar realizar esse sonho, porque às vezes o sonho é um Civic dos anos 90, que hoje ainda está barato. Às vezes o sonho é um carro japonês que custa 10, 15 mil. E se você tiver a oportunidade, por 10, 15 mil, você vai criar uma cultura no seu filho que futuramente, num tempo de da saúde mental tão abalada, que vai preservar o emocional dele. E preservando o emocional, criando um passatempo, colocando no ciclo de amigos, não tem como você ter colocado seu filho no mundo ruim. Você fez um homem bom, uma mulher boa, para um mundo bom, para um mundo melhor. Bom, eu ainda tinha um outro tema para dizer, mas estamos indo para 35 minutos. Se fosse ao vivo, acho que seria mais dinâmico, e seria carro antigo também é lugar de mulher. Mas vamos fazer o seguinte, eu prometo me esforçar para no ano que vem estar presencial aí em Juiz de Fora, porque eu devo isso a todos vocês, em especial ao Tilma. E aí, a gente faz essa palestra? Pode ser? Muito obrigado, um beijo no coração de todos. Obrigado a cada um por me entender da minha ausência física, mas recebam esse vídeo com muito carinho. Muito obrigado.